Olá, amigo, seja bem-vindo. Hoje falaremos sobre a palavra hebraica Mitzrayim, que designa o Egito, e o que significa o Egito em termos simbólicos na língua hebraica. Seja bem-vindo ao nosso canal. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Ediane, a qual nos dá aula desde Israel e cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. Queremos registrar também que o nosso estudo é direcionado ao simbolismo da língua hebraica, o que significa dizer que nós não somos nativos e que eventuais erros de pronúncia devem ser perdoados. Então, te saudando, meu querido amigo, eu já te passo a palavra para que faça suas primeiras considerações sobre a palavra Mitzrayim, o Egito no contexto da Torá. Cumprimentando a todos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez discutindo temas tão profundos, temas tão preciosos que tocam a nossa alma, como esse que a professora Eti apresenta no seu vídeo. Então, o vídeo de hoje é sobre o Êxodos, que em hebraico é Shemot, e que narra a história de Yetzá Mitzrayim, ou seja, a saída do povo hebreu do Egito. Ela foca na palavra Mitzrayim, que é Egito em hebraico, e explica que essa palavra ela é composta por 5 letras. A letra Mem, a letra Tzad, a letra Resh, a letra Yod e um Mem final. Então a palavra Egito em hebraico, Mitzrayim, é escrita com 5 letras. E a professora Eti divide essa palavra em 2 partes. Ela começa falando da parte final da palavra Mitzrayim, ou seja, do Yod e do Mem final. E essa parte final, o Im de Mitzrayim, ela sinaliza um duplo aspecto. A professora Eti explica que outras palavras em hebraico, como Ofanaim, bicicleta, e Gorbaim, par de meias, também tem esse mesmo final, que indica então uma dualidade. A bicicleta tem 2 rodas, um par de meias, 2 meias. Então, isso sinaliza que Mitzrayim, ou a parte final de Mitzrayim, tem a ver com esse duplo aspecto. Aliás, não está no livro da professora Eti, mas nós, pelo estudo do hebraico, aprendemos que o Yod e o Mem final, eles sinalizam o plural nas palavras masculinas. Por exemplo, a palavra Yad, que é composta por Yod e Dalet, que é mão, se nós colocarmos no plural e falarmos mãos, nós teremos Yadim, com o Yod e o Mem final. A palavra Zahar, que nós vimos no vídeo anterior sobre o Adão, aquele aspecto masculino de Adão, ou macho, Zahar no singular, Zaharim no plural. Então esse Yod e esse Mem final, eles trazem esse aspecto de dualidade ou de pluralidade. E a professora Eti explica ainda que a primeira parte da palavra Mitzrayim, composta por Tzad e Resh, ou seja, a palavra Tsar, ela pode ser traduzida como estreito ou limitado. Então, a palavra Mitzrayim é composta por essas outras 2 palavras, Tsar e essa terminação im. Perfeito, abordaste aí 2 aspectos, né? Primeiro, a terminação im, que representa esse binário, essa pluralidade, e também o tsar, que representa essa restrição, essa limitação, o que é estreito. Eu vou abordar esses 2 temas iniciando pelo binário. Bom, o que significa o binário em termos simbólicos? O binário, número 2, ele é o símbolo da dualidade. É quando nós vemos uma oposição, é quando nós vemos um conflito, uma crise. Por exemplo, alto e baixo, positivo e negativo, essência e existência, direita e esquerda. Que se nós formos pegar, inclusive, em termos políticos, para a nossa realidade, quando nós falamos em direita e esquerda, fica muito evidente o que é esse conflito. É uma dinâmica que ela é existente no mundo da forma. Então, o Mitzrayim tem esse caráter da dualidade, da briga, da oposição, certo? E também, quando nós pegamos, então, agora passando para a questão do tsar, do estreito, do limitado, que representa, é interessante que se nós pegarmos em termos simbólicos e históricos, o Egito ele não era uma terra onde faltava comida. Certo que no nosso imaginário, aqui no Brasil, nós imaginamos o Egito uma terra cheia de areia, cheia de
de desertos, porém, na época, o Egito era onde se cultivava a terra, era onde se tinha água, era onde se conseguia a comida com abundância. Porém, por outro lado, era o local onde o povo passava fome. Embora houvesse comida, embora houvesse estoques de cereais, de grãos, ninguém tinha acesso a essa comida. Por isso que a limitação da estreiteza é onde não se consegue ter acesso a esse pão, a essa comida. Então, esse duplo aspecto, tanto do conflito quanto da limitação, representam justamente aonde o povo eleito sofria seu exílio. É como nós, que estamos na matéria e sofremos esse exílio pelo combate, quando nós estamos numa posição combativa binária, e também pela estreiteza de quando nós pensamos que todo o alimento vem só da matéria, do Mitzrayim. Perfeito. Então, o Mitzrayim, simbolizando aí, falando em termos simbólicos, né, é aquilo que limita o nosso ser nessa direção da dualidade, do oposto, né, desse antagonismo, dessas polaridades. Aliás, a professora Eti refere também a palavra tsurá, que significa forma, e na mesma linha, né, quando a gente tem só a forma e não tem a essência, a gente está nessa terra do Egito, a gente ainda não saiu desse Egito, porque a saída do Egito simboliza exatamente a saída desse mundo da forma para irmos em direção à essência, né? Deixar para trás tudo que nos puxa para baixo, tudo que nos limita, e essa saída do Egito então é ir adiante, né? Ir além dessas formas a que estamos ancorados, a que estamos apegados, ou seja, sair da dualidade e retornar à unidade, retornar àquele princípio criador, né, aquela essência, a própria espiritualidade realmente. Me parece que é isso que a professora Eti transmite no seu vídeo. Sim, muito bem lembrado. Eu diria ainda que a professora faz um exemplo que é muito feliz, porque ela refere à questão da forma que nos puxa para baixo, como aquela pessoa, como todos nós, que nascemos em uma família, que nascemos em uma determinada condição social, em um determinado país, com diversas questões culturais, e todas essas formas, elas acabam nos limitando, porque nós nos identificamos com a própria cultura da nossa família, não é? Nós acabamos nos identificando com a cultura da nossa região, nós acabamos nos identificando com a cultura do nosso país e acabamos assumindo uma posição de oposição com tudo que é diferente disso. Porém, nós temos que superar essa questão familiar, nós temos que conseguir sair da nossa família, sair dessa condição familiar no sentido de adquirirmos uma individualidade própria, uma essência própria, que é essa semente que cada um de nós traz, e fazer brilhar essa criatividade, essa centelha que foi nos dado de forma única. Por isso que essa forma nos aprisiona, certo? Todos passamos pela separação daquele estado edênico no qual éramos criança, até construirmos um ego e sermos desafiados para ir além dessa forma construída, para ir além dessa forma que nos aprisiona. Eu acredito que da minha parte era isso, e se quiseres finalizar, meu caro amigo, te passo a palavra para fazeres as considerações finais. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço a oportunidade de estarmos aqui trazendo aos nativos da língua portuguesa essas lições da professora Eti, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.